Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e para hoje temos o vlog de amanhecer, continuando a leitura da série Crepúsculo. Eu já gravei para vocês aqui dos outros volumes da série, então Crepúsculo, Lua Nova e Eclipse. Eu vou deixar todos eles aqui na descrição, caso vocês queiram assistir, e principalmente em sequência. E esse daqui então é o volume 4. Eu tô bem interessada pra ver o que vai acontecer aqui. Esse daqui seria como se fosse o final da série, já que Sol da Meia-Noite seria como se fosse um livro extra, talvez. Então eu acho que aqui a história toda já vai ser resolvida. Alguns tópicos já foram finalizados no último livro, que eu até comentei com vocês. Algumas coisas que tinham pendentes já foram resolvidas. Então aqui vão ter núcleos bem mais interessantes para finalizar a série. Essa capa então é uma peça de xadrez, as outras também seguem esse mesmo modelo, vocês já devem conhecer porque é uma série bem famosa. Essa edição aqui que eu tenho é um pouquinho diferente, que eu coloquei aqui no Kindle, e uma parte muito interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é que o livro é dividido em livros, onde cada um é de um narrador. Então o livro 1 é da Bella, depois vem o livro 2 do Jacob, depois passa para o livro 3, aqui a Bella de novo. Então eu tô bem interessada para ver como isso vai acontecer, porque eu não faço a mínima ideia de como vai ser as partes narradas pelo Jacob. E eu quero saber o que vai acontecer para a autora ter tomado essa decisão de dar o protagonismo para ele nessas partes. Então eu tô bem curiosa para ver o que vai acontecer aqui. Esse livro é compridinho, então eu acho que eu vou demorar um pouquinho mais para finalizar, mas vocês vão me acompanhando em tudo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos de outras séries que eu tô começando a ler e gravando os vlogs de leitura para vocês. Então eu vou começar a leitura e volto em breve. Bom, pessoal, cheguei na página 168 de Amanhecer e vim conversar com vocês sobre o que está acontecendo até agora. Eu não comentei aqui, mas essa edição que eu tenho aqui no meu Kindle, ela tem mais páginas do que o livro teria. Então, o que o livro tem 560 páginas, essa edição aqui tem 960. Então, ficou um pouquinho diferente aqui. Eu cheguei na página 168 agora e vim conversar com vocês o que tá acontecendo. Então, já mostrei para vocês aqui a capa, já conversei com vocês sobre o livro ser dividido entre partes da Bella e partes do Edward, do Jacob, aliás. E o livro 1 aqui começa com a Bella. É focado praticamente no casamento e a lua de mel da Bella com o Edward. Eles já estavam nessa pretensão de se casar desde o livro anterior. O Edward já tinha pedido para Bella esse grande presente para ambos e ela tinha aceitado, já que também ela ia se transformar em breve, eles já tinham feito esse acordo. Então esse início é mais ou menos isso mesmo. A Bella narra que ela ganhou um presente dos Cullen que deixa ela desconfortável. Depois já chega a data do casamento e tudo tá arranjado. Eles ficam felizes como nunca antes do casamento. E depois dele eles vêm até uma ilha aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, para passar a lua de mel. Eu até conversei com vocês sobre isso em outro vídeo aqui, não relacionado a nenhum vlog de leitura, mas sim um vlog de viagem que eu gravei para vocês, porque eu fui em Paraty, lá a gente passou perto dessa ilha onde gravaram a parte do filme, e também que é citado aqui no livro, em que o Edward e a Bella passaram parte da sua lua de mel. Então foi bem interessante ver isso aqui, porque na época que eu fui para Paraty, no Rio de Janeiro, eu ainda não tinha lido esse livro, então foi interessante ver aqui e imaginar onde eu e minha irmã passamos naquela viagem. Nesse tempo antes do casamento, a gente fica sabendo que o Jacob tá vivendo como lobo e ninguém sabe exatamente onde ele tá. Ele só aparece brevemente no casamento, tem uma briguinha ali também breve, mas nada demais. Lá na ilha eles ficam juntos, têm a sua primeira noite e vão vivendo ali por uns 20 dias, mais ou menos. Nesses dias a Bella tem uns comportamentos estranhos, como sentir muita fome, chorar bastante e ter sonhos muito vívidos com uma criança. Depois de um tempo assim, ela percebe que o seu ciclo tá atrasado e até percebe uma barriguinha diferente, e então ela descobre que ela tá grávida. Quando ela teve o início aí desse comportamento diferente que eu comentei agora, eu nem imaginava o que poderia ser, porque pra mim não fazia sentido, e era a realidade, ela tava mesmo grávida.
ela conta pro Edward e ela fica abismada quando ele fala sobre não manter a criança, que ela já começou a amar nesse pouco período e resolve pedir ajuda para Rosalie para manter a gravidez. Ela sabe que a Rosalie tinha essa vontade e ela vê nela uma grande amiga que pode apoiar ela nesse momento e nessa decisão. Como eu disse pra vocês, pra ser sincera, eu não gostei muito do rumo que as coisas tomaram nessa primeira parte que eu li. Eu não sou muito fã desse tipo de plot, eu já comentei no Instagram, lá no Bookgram com vocês. Aparentemente a criança vai acabar com ela por dentro por ser vampira, e ainda por cima eu achei tudo muito imediato e real e mal explicado. As coisas acontecem muito rápidas aqui nesse início, o casamento, e eles já vão pra lua de mel e de repente ela já tá grávida, então eu achei as coisas muito imediatas. Como que em 17 dias ela já pode ter engravidado, já vê a barriga crescendo e a criança se movendo? Eu achei isso muito estranho e eu não gostei muito. O plot em si eu já não gosto em qualquer circunstância, mas aqui eu gostei um pouco menos. Vamos ver o que isso vai dar. Como eu disse pra vocês, eu já assisti aos filmes, mas não lembro quase nada. O que eu mais lembrava mesmo era o primeiro, Crepúsculo. Então aqui tá sendo tudo uma surpresa pra mim. E eu quero ver como vai ser que essa criança vai continuar crescendo, porque eu tô bem confusa com essa parte. Por enquanto foi isso que eu li. Agora já vai começar o livro 2, que é o do Jacob. Então eu vou começar essa parte e já volto a conversar com vocês sobre o que aconteceu. Olá pessoal, voltando aqui a meus comentários sobre o livro, eu disse para vocês que eu tinha parado aqui no início do livro 2 do Jacob, então eu fui aqui desse início até a página 418 em 48%, então eu tô quase na metade. Bom, conversando então aqui sobre o que aconteceu nessa parte em específico, o Jacob tá vivendo a sua vida quando o Sam o chama e ele fica sabendo que a Bella voltou da lua de mel. Aparentemente contaram uma história falsa na cidade de que ela pegou uma doença onde eles tinham viajado para a lua de mel e ela tá em quarentena, mas o Jacob sabia que não era isso, não era nada disso e vai atrás de respostas. Ele já chega na casa dos Cullen e vê a Bella extremamente doentia, pálida, com olheira, muito magra, e depois vê a barriga dela. Ele mesmo pensa que não é possível que ela esteja grávida naquele estágio em tão pouco tempo. Como eu disse pra vocês, ela já tava até sentindo a criança se mexer dentro da barriga dela em pouquíssimos dias. Então ele também fica surpreso com essa mudança tão rápida. Mas depois o Edward explica que casos assim de mãe humana e pai vampiro são muito raros e incompreensíveis e que as coisas caminham de um jeito diferente. Eles fazem um acordo do Jacob tentar fazer a Bella mudar de ideia e não seguir com a gravidez, e em troca, além de ficar com ela, ele pode matar o Edward. Eles estão vendo que a criança tá fazendo muito mal a Bella, ambos querem que ela viva de um modo saudável, mas a Bella, além de estar com essa ideia na cabeça, como eu disse pra vocês, se não me engano, a Rosalie estava ajudando ela nisso, pelo sonho dela de ser mãe, talvez ela veja isso na Bella e queira muito apoiar essa gravidez. Durante um bom tempo, as únicas pessoas que estão 100% de acordo com essa gravidez que está matando a Bella de todas as formas é justamente ela e a Rosalie, que eu conversei com vocês. Os outros todos veem como algo ruim, repugnante, principalmente por cada vez mais a Bella ficar machucada, com costelas e bacia quebrada, mas depois, por sangue ser a única coisa que ela consegue consumir, eles vão ficando cada vez mais horrorizados com essa situação. E por causa disso, o Sam, que é o líder do bando dos lobos, monta um plano para que eles matem a Bella antes que o neném monstro nasça, mas isso o Jacob não consegue aceitar, mesmo odiando o feto, então exerce o seu poder de alfa e sai do bando de Sam para poder tomar suas próprias decisões. Essa parte é muito interessante porque eu já tinha dito para vocês nos vlogs anteriores dessa série que o Jacob tinha sangue de alfa entre os lobos por causa da sua ancestralidade, mas ele não estava nem um pouco afim de tomar esse poder para si, mas nessa situação específica que colocava a Bella, que ele tanto ama, em perigo, ele resolve tomar alguma providência. Nesse caso de ser um alfa, o Sam poderia forçar ele a fazer qualquer coisa, mesmo que ele estivesse totalmente contra aquela situação.
Então era importante que ele fizesse isso para poder ter sua autonomia de volta. O Seth, que é um amigo dele que já surgiu na história, o segue porque faz grande amizade com os Cullen e mais tarde a sua irmã mais velha, Leia, também segue eles. Quase no final dessa parte, depois de toda essa movimentação, o Edward começa a ouvir os pensamentos da criança e agora só o Jacob odeia o feto. Ainda mais quando, mesmo sem o médico pai do Edward, eles têm que fazer o bebê nascer porque ele tá sem oxigênio e mata a Bella no processo. Essa parte foi bem surpreendente. Assim, o Edward tenta ao máximo reviver a Bella, transformando ela em vampira, como já imaginavam que ia acontecer, enquanto o Jacob vai embora desolado e enquanto ele tá deixando a raiva fluir, ele monta um plano de matar o recém-nascido, porém ele olha a criança e aparentemente percebe que ela é só uma gêmea. Aqui nesse universo também de Crepúsculo tem essa questão da parceria entre os lobos. Eles veem uma pessoa específica e sentem que tem um laço muito maior do que qualquer coisa. O Jacob já tinha procurado alguma pessoa que pudesse ser essa uma gêmea dele, principalmente para não gostar tanto da Bella e sofrer tanto com a escolha dela de ficar com Edward. E aí, quando ele olha para essa criança recém-nascida, ele percebe que é justamente a filha do Edward com a Bella. Outro lobo também já tinha sentido isso com uma criança, mas nesse início de relação eles não têm nenhum tipo de sentimento amoroso ou adulto com a criança. É realmente uma sensação de proteção e de amor incondicional, mas de uma forma pura. Então eu acho essa parte legal, sim. Não nessa circunstância específica, mas a parte da parceria eu acho bem bacana, como ambos os lados sentem essa necessidade de proteger um ao outro. Bom, por um momento eu pensei que a do Jacob seria a Leia, eu confesso, mas não aconteceu. E quando ele vê o rosto da criança, ele sente essa ligação. Então essa é a parte mais importante aqui desse núcleo dele. A parte da Bella tinha sido, como eu disse pra vocês, mais relacionada ao casamento e à lua de mel, então a parte do Jacob foi mais interessante. Apesar de eu sentir que ele mudou bastante ao longo da história, e ele não ser aquele personagem que eu gostei tanto no primeiro livro, mas ainda assim é interessante ver a mudança dele e ver os pensamentos dele aqui. Vou continuar lendo a história, agora eu vou pro livro 3, que é da Bella novamente, para ver o que vai acontecer agora. Bom, pessoal, finalizei a leitura de Amanhecer e vim conversar com vocês sobre as últimas páginas lidas. Aconteceram algumas coisas interessantes nesse livro 3 em que a Bella narra, então eu vou voltar um pouquinho aqui e conversar com vocês sobre tudo isso. Como eu disse pra vocês, a próxima parte do livro é bem movimentada. Primeiro a gente vê as adaptações da Bella sendo uma vampira, agora que ela passou pela transformação. Então ela testa suas habilidades de caça, físicas, e o Edward vai treinando tudo com ela e acaba descobrindo que ela também tem uma habilidade, que mais pra frente eles chamam ela de defensora, porque ela consegue colocar um escudo na própria mente, como ela já fazia antes, que o Edward não conseguia ler desde o início da série, e depois também ela vai treinando e consegue projetar isso pra fora com muito treinamento com outros vampiros para que ela possa proteger as pessoas que ela ama. Depois dessa questão da Bella também tem a questão da filha dela, assim como quando ela estava na barriga ela acaba crescendo muito rápido e consegue falar, ela também tem um dom, e esse dom dela é tocar as pessoas e mostrar suas memórias. Isso ajuda muito na próxima missão do grupo de vampiros, que é justamente proteger todos dos Volturi, porque eles se uniram, inclusive com outros vampiros que mal se movimentavam, para ir atrás dos Cullen e lutar com eles. Eles falam ali nesse momento mais pra frente que desde o início o objetivo não era uma luta exatamente, mas sim fazer um julgamento. Mas do jeito que eles são, realmente eu acho que lutar era o objetivo deles, sim. Os Cullen sabem que não tem chance de sobreviver ao ataque dos Volturi, e enquanto eles começam a juntar e pedir para outros vários vampiros serem testemunha de que a Renesmee não é um perigo e que eles podem confiar neles, a Alice e o Jasper somem por um momento, e em outra missão, também com relação a isso, com o mesmo propósito final. Eles juntam todos esses vampiros para servirem de testemunha, como eu comentei, não exatamente para lutar contra os Volturi, mas para sua sobrevivência.
Enquanto a guerra não chega, a Bella dá um jeito de criar um futuro seguro para sua filha junto com Jacob, que ela sabe que também ama ela. Chegado o dia depois de tanto treinamento e espera, são cenas de muita tensão, apesar de pouca movimentação e pouca violência também. Como eu disse pra vocês, eles falaram que o intuito dos Volturi, não era ir lá lutar, e principalmente o pai do Edward também é bem pacífico quanto a isso, então nenhum deles, segundo essa cena, gostaria de uma luta, mesmo que os Volturi sejam meio sádicos. Só uma vampira morre, mas de resto as coisas acontecem de um modo muito de resistência mental. Eles vão lutando com as suas ideias, na verdade. As testemunhas servem muito nesse momento e eles vão meio que lançando perspectivas para ver qual é o resultado final. A Bella estabelece um escudo em volta das pessoas que ela ama e isso muda o rumo de tudo, já que os Volturi, mesmo com seu grande número e habilidades, não podiam fazer nada. Por isso, depois de ameaças veladas de amizade, de testemunhas dando as suas opiniões, de divergências disso tudo, as coisas são resolvidas até que pacificamente. Além da grande diferença que a Bella fez, a Renesmee também tem um papel importante, mostrando a realidade aos seus inimigos. Como eu disse pra vocês, a habilidade dela é tocar as pessoas e mostrar suas memórias. Dá pra saber que aquilo não é mentira, por isso que ela, de certa forma, também acaba conquistando os inimigos. A Alice aparece também no finalzinho, trazendo um ser bem parecido com a Renesmee para provar que ela pode crescer sem ser uma ameaça à espécie dos vampiros, que é justamente o maior argumento que os Volturi estavam usando para acabar com a vida da criança. Eles tinham medo de que no futuro ela pudesse se descontrolar e colocar a raça dos vampiros em perigo. Só que com essa missão que ficou esse tempo todo um mistério aqui no livro da Alice, ela consegue trazer um ser bem semelhante à menininha. Assim acaba o livro, com uma tensão ainda dos Volturi poderem voltar, mas a família Cullen protegida, e depois de tanto tempo e tantos acontecimentos, a Bella como vampira, com uma filha com seu grande amor, Edward, o Jacob como um grande lobo alfa que achou a sua alma gêmea e nutre um amor puro, e as espécies em certa harmonia. No início do livro a gente percebe, e é muito falado, como os lobos e os vampiros não se dão bem, mas a Bella foi uma união disso tudo. Ela conseguiu unir essas duas espécies que se odiavam tanto, e agora eles lutam junto em concordância com algumas missões, por exemplo essa dos Volturi. Eu não sei exatamente o que vai acontecer em O Sol da Meia-Noite, não é um livro que eu pretendo ler agora, a minha pretensão mesmo era essa série principal, mas com certeza quando eu ler esse próximo livro eu vou gravar um vlog de leitura para vocês e comentar sobre tudo. Assim termina a série então, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa meio que aventura, lendo todos esses livros. É uma série muito famosa, principalmente pelos filmes, mas tem muitos leitores que adoram os livros e agora eu pude ler eles e compartilhar tudo com vocês. A série, na minha opinião geral agora, é uma série muito interessante mesmo, só que principalmente nesse último livro aqui tiveram muitos aspectos que eu não gostei. Mesmo que tenha sido explicado, mesmo que tenha dito que aqui ocorreram situações muito únicas e que não davam para prever, mas ainda assim, apesar dessas questões que eu não gostei tanto, que não caíram tanto no meu gosto, não apaga o quanto eu aproveitei principalmente o primeiro e o segundo livro da série, que eu acredito que são meus favoritos. Bom, eu gostaria muito de ler o comentário de vocês, caso vocês já tenham lido essa série ou assistido os filmes, então comentem o que vocês acham dos personagens, dos acontecimentos, se vocês adoram esse livro ou ficaram um pouquinho com o pé atrás sobre algumas coisas como eu. Também curtam o vídeo para eu saber que vocês gostaram, compartilhem com gente que também gosta de Crepúsculo e pode achar as minhas ideias interessantes. E é claro, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui, que saem pelo menos 2 vezes por semana. Mas agora tá vindo um novo projeto, então vai aumentar um pouquinho essa quantidade e vocês vão acompanhar tudo. Até logo!